Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ingrid Santos e, juntamente com minha colega Ana Flávia, fazemos parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, também conhecido como PIPID, sob a orientação do professor Dr. Ricardo Santos e supervisão da professora Marise Santiago. Nesse contexto, eu vou dar uma aula para vocês, que foi montada por nós duas, e que faz parte do projeto Revisa Enem. O tema dessa aula é Lamarckismo, que também pode ser chamado de teoria de Lamarck. Antes de começar a falar propriamente sobre o Lamarckismo, para dar um contexto melhor à aula, eu queria falar com vocês um pouco sobre a evolução. Mas o que seria a evolução? Quando a gente faz esse questionamento, uma das principais coisas que devem vir à nossa mente é a palavra mudança, já que é através dos processos evolutivos que os indivíduos vão sofrer modificações ao longo do tempo e que essas modificações vão ser responsáveis por resultar no surgimento de novas espécies e também na extinção de algumas. E toda essa dinâmica, ela também vai ser responsável por promover a diversidade no mundo. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Ingrid, como é que eu vou provar que a evolução ela realmente acontece, que realmente ocorre essas modificações, já que por muito tempo muitas pessoas não acreditavam na evolução e até hoje também é bastante comum grupos que ainda neguem a evolução. Essas modificações elas vão ser comprovadas a partir de evidências da evolução, que são muitas, e dentre elas a gente vai ter os fósseis, a anatomia comparada, os órgãos vestigiais, a comparação também molecular, quando a gente vai com um caráter mais biofísico, e também as relações de parentesco. Mas existem outros tipos de evidências, mas essas aqui são as principais, falando assim. E como a evolução ela possui tantas evidências, ela vai poder ser considerada uma teoria científica, ou seja, que é comprovada, que realmente há fatos sobre ela. Finalizando agora essa parte, esse breve resumo que eu fiz com vocês sobre a evolução, eu queria deixar um conceito aqui para vocês, que vocês não podem esquecer, porque ele é bastante importante, que é o conceito de adaptação, porque vai ser o ponto comum entre as teorias de Lamarck e as teorias de Darwin. A adaptação nada mais é do que as características dos organismos que os permitem sobreviver e se reproduzir melhor em seu ambiente do que se não as possuíssem. É bastante importante, vocês não podem esquecer desse conceito, porque ele vai ser um ponto que vai interligar essas teorias evolutivas. Agora vamos falar sobre o Lamarckismo. Lamarck ele foi um naturalista francês que nasceu no ano de 1744 e morreu em 1829. E ele foi responsável por propor a primeira teoria evolutiva de forma sistemática e a publicou em seu livro Filosofia Zoológica no ano de 1809, justamente no ano que Darwin nasceu, uma curiosidade. E essa teoria dele postulou duas leis. A primeira, que é a lei do uso e desuso, que vai falar que o uso de determinada estrutura do corpo faz com que essa mesma estrutura ela se desenvolva, ocorrendo o contrário em caso da falta de uso. Ou seja, quando a gente tem um órgão ou uma parte do corpo que a gente usa bastante, ela vai se desenvolver, e o contrário é verdadeiro, ou seja, quando a gente não usa essa estrutura, ela vai acabar se atrofiando porque a gente está no processo do desuso. Assim, aqui é uma descrição que Lamarck fez sobre as aves pernaltas, em que vai ser possível observar essa lei. A gente tem aqui essas aves que vão se alimentar na água, então elas vão precisar de pernas longas para poder executar essa função. E a gente vê que através do uso dessas pernas e também através do esforço que elas possuem, aí elas vão acabar desenvolvendo
desenvolvendo pernas maiores cada vez mais. E a partir da primeira lei, ele desenvolveu a segunda, que é a lei dos caracteres adquiridos, em que ele vai falar que há a ocorrência da transmissão de características adquiridas pelo uso ou desuso. Ou seja, essa ave pernalta, que agora obteve essa característica de pernas mais longas, essa característica vai ser transmitida para as próximas gerações. A gente vai ver que não é assim, em um slide aí vai falar sobre as limitações. Aqui também é outro exemplo bastante famoso, que são as girafas de Lamarck, onde a gente vai ver um ancestral original com pescoço curto, que está tentando alimentar-se nessa árvore, e ele não consegue, mas aí devido ao uso dessa parte do corpo, que é o pescoço, o uso e esforço, no caso, né? Essa parte do corpo vai acabar se desenvolvendo, até que chegue em um ponto que seja suficiente para que ele consiga se alimentar. Mas a gente analisando essas leis e também de acordo com as informações que a gente tem hoje em dia, a gente observa que a teoria de Lamarck, ela possui algumas limitações e equívocos. E dentro dessas limitações, a gente tem que ele não explicou como o ambiente influencia as características dos seres vivos. Apesar dele ter falado isso na sua teoria, ele não soube explicar como é que isso ocorreria. E também ele equivocou-se ao explicar a transmissão das características adquiridas. Porque não há essa transmissão, gente. Tipo, o fato de eu ser uma pessoa que malha bastante, isso não vai fazer com que meu filho, ele nasça musculoso. Não há essa transmissão. Só que a gente tem que levar em conta que a época que Lamarck postulou suas teorias, havia uma escassez de estudos sobre genética, ou seja, ele não conhecia conceitos importantes para poder explicar de forma correta essa transmissão. O que ocorre é que ele não sabia conceitos como genótipo, fenótipo, genes, era tudo desconhecido para ele, ou seja, não tinha como ele acertar nessa parte. E aí a gente, apesar de saber de todas essas limitações, a gente tem que levar em consideração que a teoria dele foi bastante importante, porque abriu espaço para discussões sobre a biologia evolutiva, batendo de frente agora com o fixismo, que naquela época era bastante comum, onde ocorria a negação da evolução. E ele também foi capaz de observar essa interação entre o ambiente e os organismos que vivem nele. Aqui, para finalizar a aula, né, é uma tabela comparativa que vem trazendo os conceitos das teorias de Lamarck e de Darwin. E por que eu trouxe essa tabela, né? Eu trouxe ela pelo simples fato da maioria das questões, acho que 90% das questões vão trazer comparações entre eles, além de fazer perguntas tipo, quem aborda esse conceito? Então, acho que é importante vocês terem pelo menos uma noção do que Darwin falou, né? Aí eu trouxe 3 pontos nos quais os dois vão se diferenciar. Lamarck, no primeiro ponto, ele vai falar que um meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Já Darwin, ele vai falar que um meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais adaptadas para um determinado ambiente e em um determinado tempo. Lembre de certas palavras-chave: seleção natural, lei do uso e desuso, lei dos caracteres adquiridos. É sempre importante vocês lembrarem dessas palavras-chave, porque seleção natural, quem falou foi Darwin. Essas outras características que eu falei sobre a lei do uso e desuso, a lei dos caracteres adquiridos, vai ser pertencente a Lamarck. Além disso, Darwin também vai trazer conceitos como os mais aptos, eles vão viver mais tempo. Então, vocês se liguem nesse conceito, vai ser importante para a resolução das questões. No segundo ponto, Lamarck ele vem falando que as novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Já Darwin, ele vem falando que no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma maior adaptação em relação aos outros.
E, por fim, no terceiro tópico, Lamarck ele falando que as características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes, como eu expliquei na segunda lei dele. E Darwin vai falando que os mais aptos, eles vivem mais tempo e reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. Agora vamos resolver as questões de acordo com a aula. A primeira questão é do Enem de 2010, na qual vai falando o quê? Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresenta algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando os conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, vamos levar agora em conta a teoria de Lamarck. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural? Não, pessoal. Quem falou de seleção natural, como eu mostrei lá na tabela, foi Darwin. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e do desuso. Olha, essa daqui parece estar correta, mas vamos ver as outras, né? O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Lamarck não falou isso, ele não falou que era só apenas a primeira geração, mas sim as próximas gerações. Na alternativa D, a gente tem que as patas teriam sido perdidas pela falta de uso, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Para por aqui, que ele não falou na genética, como eu falei, foi uma das limitações que ele teve. E por fim, a gente tem nessa alternativa E que as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais aptas. Gente, ele não fala sobre mutações, essa questão de serem mais aptas é um conceito que quem traz mais é Darwin, ou seja, a alternativa que vai estar correta vai ser a letra B. Aqui uma última questão também do Enem, de 2016, que vem falando que Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formato diferente em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou importantes ideias sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que há uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck, que refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de. Lembra que lá no início eu falei que tinha um ponto comum entre essas teorias, mas também a gente pode fazer por eliminação. Mutação, não, eles não falaram, nenhum dos dois falaram de mutação. Adaptação, opa, a gente sabe que essa daqui é a correta, mas vamos ver as outras. Seleção natural, só Darwin falou, então não é um ponto comum. Recombinação gênica, eles não falaram, e muito menos variabilidade genética. Ou seja, a questão correta, a alternativa correta vai ser a letra B. Adaptação. Aqui foram as referências utilizadas para elaborar essa aula. E eu deixo o meu contato e de Flávia tanto do Instagram como do e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato, a gente possa sanar essas dúvidas. E também gostaria de agradecer à Universidade Federal de Sergipe, à CAPES e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Obrigada.